derramam os seus problemas, evidentemente, com a impressão de que o médium possui algum tipo especial de poder que será imediatamente posto em ação assim que receber a carta, e levando os guias a agir em nome do escritor. As pessoas que não estudaram o assunto acreditam ao médium com todos os tipos de poderes fantásticos. A única coisa que podemos fazer por essas pessoas é orar por elas, a não ser que, felizmente, possa haver algo definido que podemos fazer para ajudá-los. Mas isso, em muitos casos, está fora de questão. Seja qual for o problema, de repente eu percebo que ele está lá, e que eu estou registrando mais do que eu deveria fazer por causa da condição supersensível que eu estou sendo colocada pelos guias e controlador, e que a minha parte do trabalho consiste em fechar os pensamentos terrenos preocupantes, mantendo a condição de receptividade. Por isto significa que a pessoa atinge um passivo, mas altamente sensível, estado, que é exatamente o que os operadores espirituais exigem. Uma das melhores e mais simples coisas físicas que você pode fazer é realizar um curso regular de exercícios de respiração. Eu sempre faço isso antes de me sentar. Fique em uma janela aberta, se você estiver dentro de casa. Aspire pelas narinas, na parte inferior dos pulmões, tomando cuidado para que a parte superior e peito não se expandam mais do que você possa fazer. Prenda a respiração por alguns segundos, para, em seguida, lentamente expulsá-la pela boca. Faça isso algumas vezes, apenas para começar. Em seguida, tome fôlego como antes, profundamente, e deixe que os pulmões fiquem cheios de ar por um instante. Expire novamente, lentamente, pela boca. Então, se você não estiver acostumado à respiração profunda, faça algumas respirações fáceis com a parte superior dos pulmões, do seu jeito habitual. Todos os exercícios de respiração simples que podem ser feitos sem esforço são úteis. Infelizmente, acredito que a caminhada, ou qualquer forma de exercício, além de alguns movimentos simples após o meu banho da manhã, tem um efeito negativo nas minhas sessões, então tenho que adiar até mais tarde. Eu amo jardinagem, mas seria fatal para uma sessão se eu sair e fizer qualquer coisa imediatamente antes da sessão. Na verdade, eu não me sinto capaz de realizar alguma atividade até que eu termine meu trabalho psíquico naquele determinado dia. Então, a seguir, posso perfeitamente me dedicar à escavação, ao plantio, à culinária, ao corte e à costura, e tudo mais que acontecer. Bem, mas é evidente que em algumas sessões há a necessidade de se fazer um intervalo de descanso entre o final da sessão e o trabalho físico ativo. Nos dias de meu desenvolvimento efetivo, eu não estava capaz de executar estas instruções, mas as estou repassando porque sei que elas são certas, e eu poderia ter economizado bastante tempo e também decepção, se eu tivesse sido capaz de adotá-las. Se você tiver de ir a algum local distante para a realização de seu ciclo de desenvolvimento, não se canse andando até lá, pedale, se puder, e caminhe depois. Preserve-se para o evento. Alguns dos meus leitores podem ter um dia longo e árduo no escritório ou algum outro trabalho antes da sessão. A única coisa, então, é fazer o melhor que puder entre a saída do seu trabalho e a chegada ao local onde o círculo for realizado. Pode relaxar mentalmente tanto quanto possível. Florence, Nelia e eu sempre tínhamos um dia extenuante antes de começarmos a sessão à noite, mas éramos, todas as três, abençoadas com a capacidade de jogar fora as perturbações e nos entregarmos a fim de pôr em prática as nossas sessões. Mesmo quando não tínhamos nenhum resultado, sentíamos profundamente felizes apenas com o fato de estarmos acompanhadas por nossos amigos espirituais, que sabiam que estávamos lá simplesmente para encontrá-los e estarmos entre eles, mesmo sem conseguirmos obter uma só palavra durante a noite toda. A sessão pode ser aberta com uma oração, ou em silêncio, ou com alguma lição especial para concentração, mas assim que acabar,
Tente visualizar seus guias como estando em torno de você. Eles estão lá, ou não teriam lhe dito para estar lá. Lembre-se, o objetivo deles é treinar sua mente para receber impressões de qualquer coisa que o seu pretenso controlador pode desejar transmitir através de você. Como você está desenvolvendo sob o que eu tenho chamado de terceiro sistema ou grau de transe, você ficará plenamente consciente, no início, de qualquer modo, de tudo o que o guia diz através de você. Na verdade, o que ele falar vai aparecer para você como se fosse uma ideia fluindo em sua mente, aparentemente do nada, e você deve recebê-la imediatamente. Não rejeite, ou mentalmente descarte-a, ou a sua própria mente se tornará muito ativa, e interferirá com o que o guia está tentando lhe passar. Dê forma ao desejo de articular e repita em voz alta as palavras que estão se formando em seu cérebro. Não hesite ou você conterá o fluxo. É possível que o seu controlador tenha notado algum espírito particular, que esteja perto de um dos assistentes, e vai tentar descrevê-lo através de você como um exercício útil, o que o ajudará a se tornar uma relação com a sua mente e seu cérebro. Supondo que o espírito que ele deseja descrever seja o de uma mulher jovem, alta, bonita, com, digamos, cabelos ruivos, olhos castanhos, apreciadora de música, esposa de um dos assistentes, e que desencarnou devido a um acidente de automóvel, uns 2 anos atrás. Esses detalhes podem flutuar pela sua mente, não na ordem que eu lhe dei, ou como alguém esperaria que fosse dado. Você pode botar a carroça na frente dos bois, por assim dizer. O guia irá mostrar-lhe na ordem certa, mas sua mente não treinada pode perder a primeira parte de sua descrição, e somente entender o último item, e você estará, de repente, consciente de que tem sido dado a impressão de um automóvel. Você não precisa fazer a declaração insignificante e medíocre imediatamente, a um automóvel. Ela está, obviamente, incompleta. Segure a ideia do carro, e espere com expectativa e timidez por uma outra conexão. Pode vir rapidamente, e provavelmente será a descrição do espírito. Você pode ouvir as palavras, cabelo brilhante, ruivo, mulher alta, linda, jovem, e ainda não há nada de concreto com o qual você possa se conectar à senhora com o que você considera em primeiro lugar, o automóvel. Você deve continuar todos os detalhes como eles vêm para você, e ainda continuar a ser receptivo. Em seguida, você pode obter o elo perdido entre a mulher e o automóvel por meio de sentimento ou sensação, não por ter sido contado. Você pode ter uma sensação de choque, tragédia, depois acidente. Diretamente você consegue isso, de uma só vez, tranquilamente, sem emoção. O guia vai perceber que você tem dado o que ele lhe deu, e esforçar-se-á, imediatamente, para dar-lhe mais. O guia tem de descobrir, pela prática contínua, qual dos seus sentidos são mais facilmente afetados. Ele pode achar que o seu senso de audição é o único que pode ser afetado psiquicamente, mais rapidamente do que qualquer outro que você possua, caso em que ele vai começar por dizer sobre a senhora que foi morta no acidente de carro. Ele vai dizer-lhe a cor do cabelo dela, sobre seus talentos musicais, e assim por diante. Você não vai vê-los, a menos que o seu controlador descubra que seu senso de visão é muito receptivo. Feda muitas vezes me diz que ela muda de um sentido para outro na mesma sessão, mas pode muito raramente utilizar todos os sentidos, ao mesmo tempo. Mesmo se você for um médium de transe completo, totalmente inconsciente ao longo da sessão de qualquer coisa que o controlador diz ou faz, ele ou ela está usando seu cérebro da mesma forma como se você estivesse desenvolvendo o transe consciente ou semiconsciente. Neste último pode interferir com as mensagens ou descrições por meio do uso de trocadilhos sobre a probabilidade de serem corretas, ou você pode ajudar rapidamente obedecendo a impressão de repetir com sua garganta, língua e os lábios o que quer que o controlador tenha impresso em sua mente.
cooperação inteligente e consciente deste tipo torna o controle um meio fácil para o guia. No estado de inconsciência ele tem que fazer todo o trabalho, impressionando o seu cérebro, e fazendo os seus pulmões, laringe, língua e lábios responderem aos seus desejos, sem sua assistência consciente. Após o guia tornar-se facilmente capaz de impressionar sua mente com descrições de pessoas e quaisquer fatos definidos e probatórios que lhes dizem respeito, ele vai dar um passo adiante e obter uma mensagem do espírito, a quem agora vamos chamar o comunicador, e tentar passá-la através de você. Ele só pode fazer isso de forma eficiente, se ele for capaz de usar seu sentido psíquico, sentido da audição. A menos que a mensagem se refira a uma questão que pode ser dada por um caminho pictórico. Supondo que o comunicador quer dizer que ela viu seu filho pequeno na terra, olhando para o seu retrato, o guia poderia mostrar uma foto do menino de pé diante do retrato da senhora, mas pode haver muitas mensagens que só podem ser dadas pela repetição de palavra por palavra, e que vai exigir uma boa dose de prática. Talvez você vá saber o que quero dizer com o sentido psíquico de sentido ou visão. Bem, como eu entendo, todos os nossos sentidos físicos, visão, audição, tato, olfato, e mesmo gosto, têm os seus homólogos psíquicos. Ou seja, o espírito no qual iremos funcionar após a morte que é acessível para nós durante a vida terrena, se aprendermos a ter consciência dele. Tem seu próprio conjunto de sentidos, o que corresponde a todos os sentidos do corpo físico, e, provavelmente, possuindo outros, que nós ainda não entendemos. Na mediunidade mental, são esses os sentidos da alma, ou, como muitos chamam, o corpo etérico, que percebem as pessoas e as coisas no plano espiritual ou sobre a terra, a tal distância que os sentidos físicos não podiam ver nem ouvir. A mediunidade perfeita é a cooperação perfeitamente consciente entre os sentidos do corpo físico e o da alma. Em transe mediúnico, o controlador trabalha através dos sentidos da alma em primeiro lugar, registrando por meio deles a descrição ou a mensagem necessária para que os sentidos físicos, então, respondam. Tome novamente o caso da senhora que deseja dizer que seu pequeno filho tem vindo examinar seu retrato. A imagem da senhora, seu filho e o retrato seriam registradas, em primeiro lugar, no sentido da visão do corpo da alma, em seguida, no físico. A tarefa do controlador é ligar as duas mentes tão rapidamente quanto possível, de modo que não se desperdice tempo entre a tomada da visão da senhora e a do registro da mesma. O corpo da alma pode ser comparado com a lente da câmera, e a do corpo físico com o negativo, que recebe a imagem. Se o espírito da senhora queria dar uma mensagem verbal que não poderia ser dada de uma forma pictórica, ela só poderia fazê-lo se o controlador for capaz de usar o sentido psíquico e físico de audição do médium. Cada palavra teria que ser repetida como veio, cada palavra especial, e nenhuma outra. É muito mais fácil, Feda nos diz, para dar uma mensagem de uma forma simbólica ou pictórica. Há várias representações alternativas abertas para cada um. Se o comunicador desejasse revelar verbalmente o estado real de um parente na Terra que estava muito doente, ele teria de dizer definitivamente as palavras: fulano está muito doente. Mas se ele escolheu dar-lhe pictoricamente a notícia, ele tem uma escolha entre 2 ou 3 métodos. Mostrando o parente na cama, mostrando-o sentado em uma cadeira, parecendo doente, ou dando ao médium a forma de um sentimento de doença, talvez até mesmo indicando o ponto real do corpo que está afetado pela doença. Feda diz que muitas vezes acha fácil dar um nome, seja de batismo ou sobrenome, deste modo. Ivy, Maileu, Green, Smith, Potter, e assim por diante. O sentido psíquico da audição pode, eventualmente, ser desenvolvido e usado antes de visão, ou podem desenvolver simultaneamente. Faça o que fizer, em caso algum,
Ceda à tentação de exercer as faculdades psíquicas todas as vezes. Os únicos casos em que conheci qualquer tensão ou desconforto surgiram através do desenvolvimento dos dons mediúnicos, os quais foram deliberadamente mal utilizados. Eu digo intencionalmente, porque algumas pessoas muito obstinadas e presunçosas insistem em ignorar os conselhos daqueles que tiveram muitos anos de experiência pessoal nas áreas de pesquisa psíquica. Elas pensam que são especialmente talentosas e podem, portanto, ignorar todas as regras que as outras pessoas acharam necessárias, ou melhor, essenciais seguir. É uma tentação, quando alguém encontra uma pessoa abrindo-se para as belezas escondidas e maravilhosas do mundo espiritual, para celebrar e habitar neles, tanto quanto possível, mas devemos lembrar que a vida física deve ser vivida, não afastada completamente, e que permitirmos-nos viver inteiramente na contemplação mental das coisas espirituais, para a negligência ativa dos deveres terrenos, deve ser impedido a todo custo. Apenas algumas pessoas, felizmente, caem nesse tipo egoísta e abstrato de vida. A grande maioria acha que a percepção da existência do mundo dos espíritos, e daqueles que amam que foram morar lá, estimula-os a realizar seus trabalhos na Terra mais profundamente do que nunca. Eu acho que é aí que o desenvolvimento do transe consciente ou semi-transe vale mais do que o de transe completo, porque no primeiro o médium se junta, por assim dizer, e os beneficia por tudo que vem através dele. Quando Feda primeiro me disse que eu teria que desenvolver um transe completo antes que ela pudesse trabalhar por mim, fiquei desapontada de uma forma bem egoísta, pois eu queria ter a vantagem de compreender tudo o que ela diria e faria por mim. Ela me garantiu que, se eu consentisse em trabalhar às cegas por algum tempo, eu acharia que haveria momentos, embora não durante as minhas sessões de transe, em que eu seria capaz, de forma consciente, de me abrir, e ver e ouvir sobre o plano espiritual, que, é claro, veio a acontecer. Ainda assim, eu tive que esperar vários anos para isso, porém, valeu a pena quando veio. A grande coisa é, assim que você perceber o que o seu guia viu ou ouviu, e deseja transmitir através de seu organismo, deixe-o fazer isso. Dê lugar a ele. A autoconsciência e a timidez são os maiores tropeços para fazer isso. Nem sempre é fácil, em um círculo composto por pessoas que você mal conhece, de repente, dar lugar ao impulso psíquico para descrever uma forma de espírito para eles, ou dar-lhes uma mensagem que, por tudo que sabe normalmente, pode ser um total absurdo. A pessoa naturalmente reservada e tímida deve tentar superar estes inconvenientes, tanto quanto possível, a sua vida normal, para além das sessões. É por isso que eu recomendo um curso de treinamento mental antes de embarcar no desenvolvimento mediúnico. Gostaria de dizer algo aqui que se aplica não só para os diferentes graus de transe, mas também a todas as outras formas de mediunidade. A questão de saber se você pode desenvolver-se como um médium não depende da quantidade de poder que você possua. É isto: você tem o temperamento certo e a vontade de usar o poder? É minha firme convicção, e foi confirmada por muitos comunicadores experientes do outro lado, que todo mundo nasce com a mesma quantidade de energia psíquica. Não é dado a poucos afortunados, e negado à maioria por alguma razão totalmente incompreensível. O poder, a faculdade, está lá, em você, pertence a você. A vontade de usá-lo depende de você. Em outras palavras, você pode, e você irá desenvolver o poder de usar o poder, se é que posso colocá-lo dessa forma. Você pode desenvolver o caráter, a vontade e o poder, e alterar o seu temperamento, se desejar. Milhares de pessoas têm feito isso, por razões comuns, cotidianas. Um homem que pensa que ele está temperamentalmente voltado para uma vocação, mas acha que as circunstâncias o impelem a um outro trabalho totalmente diferente, irá moldar suas ideias, sua vontade,
sua ambição nas linhas de seu novo trabalho. Não importa o quão diferente ele possa ser, o quão oposto a tudo o que pensou que queria fazer, se ele aplicar a sua vontade e energias a ele, como ele está determinado a ser bem-sucedido, ele vai conseguir fazer aquela coisa bem. Em vez de dizer, eu estou indo participar de uma aula em desenvolvimento, onde eu posso aprender a ganhar poderes psíquicos, clarividência ou clareaudiência, diz, eu estou indo para aprender a ajustar-me ao dom bastante normal que recebi no nascimento, e que é comum a todos da humanidade. O poder psíquico é natural, como eu digo, comum a todos, é a forma que assume que pode ser diferente, e dependerá da composição mental do médium. Exatamente como um músico desenvolve seu dom musical para que ele possa interpretar uma determinada escola ou classe de música melhor do que os outros, ou um artista se destaca em aquarelas, outros em óleos, outros em sépia, e assim por diante. Acho que toda arte pertence ao psíquico, em vez de um reino mental, e que dons mediúnicos são apenas uma expressão, ou desdobramento, dos poderes artísticos. Algumas pessoas me disseram que quando elas desenvolveram os dons psíquicos, tais como clarividência ou clareaudiência, elas aparentemente perdem alguma faculdade artística que possuíam, mas a experiência me mostrou que essa necessidade só seria por um tempo. A mente tem que parar, concentrando-se no que antes dela pode obter com firmeza, mas uma vez feito, a artística, ou por qualquer outra faculdade deve ser melhorada, não prejudicada, pelo despertar da consciência para o mundo espiritual. Os guias ocasionalmente aconselham um aluno que se abstenha de concentração em outro assunto até que ele atinja um certo ponto de seu desenvolvimento, mas isso não significa que ele precisa perder todo o interesse nele. Eles costumam deixar isso ao nosso senso comum para julgar quanto tempo nós podemos conceder a um ou ao outro, mas se há muitas condições especiais ou nervosas que podem fazer uma concentração intensa em mais de um assunto em um momento indesejável, os guias frequentemente recomendam de acordo. É claro que depende muito da natureza do trabalho normal do aluno. Se alguém é capaz de levar uma vida ativa, saudável, sem muito esforço mental, pode ser melhor persegui-lo, além do desenvolvimento psíquico. É preciso trazer uma visão sã e razoável para tocar esta questão, e determiná-la por si mesma, tão bem quanto se possa. Muito se disse sobre os maus resultados de ser um médium em transe. Muitos são os panfletos que foram enviados para mim anonimamente por pessoas que devem ser absolutamente ignorantes sobre este tipo de desenvolvimento. Um folheto afirmou que todos os médiums em transe, eventualmente, tornaram-se obcecados por espíritos malignos, e terminaram seus dias em um hospício, ou que foram levados ao suicídio nesse meio tempo. Evidentemente, os autores destes panfletos não sabem nada sobre o cuidado que é tomado em uma boa sessão para instruir os alunos sobre o seu desenvolvimento, e para assistir cuidadosamente ao menor sinal de qualquer comportamento imprudente. Ninguém deve permitir que qualquer entidade desencarnada possa controlá-los, a menos que eles saibam quem e o que o ser é. Eu não quero dizer qual o seu nome, mas seu caráter e propósito em que desejam controlar. Antes que eu consentisse deixar Feda me controlar, eu tinha provado sua veracidade e honestidade de propósito, e cada futuro médium deve fazer o mesmo no que diz respeito ao seu controlador. Sem dúvida, o próprio fato do desenvolvimento acentua as características de uma pessoa, tanto más, como boas. Uma pessoa se torna mais sensível ao sentimento, sofrimento, às impressões de todos os tipos, portanto, mais uma razão para conhecer a si mesmo, e ser capaz de controlar a si mesma, antes de você iniciar esta abertura da porta. Não são as maquinações de espíritos malignos que você precisa ter medo, mas a operação de suas próprias deficiências subconscientes, a menos que você tenha se treinado mentalmente no caminho certo. Você não tem nada a temer de maus espíritos se você não tem nada a temer de si mesmo.
Os médicos e as pessoas que estiveram presentes em cirurgias dizem que muitas pessoas de caráter e comportamento irrepreensíveis, quando sob a influência de um anestésico, ocasionalmente, usam a linguagem mais chula e obscena que existe. Eu acho que isso não é um mal real em suas próprias naturezas, mas simplesmente uma memória despertada de algo ouvido em algum momento da sua vida, que tanto chocou o ouvinte que ele tenha enchido o material ofensivo em sua mente subconsciente, reprimindo e, ao mesmo tempo, que o mantém, até chegar o momento quando a ação do anestésico libertá-lo, e que vem para a superfície, por vezes, para o espanto e o desespero de alguém que possa estar ouvindo. Boas pessoas que vivem uma vida exemplar, muitas vezes têm sonhos que chocam e os repugnam. Suponho que o psicanalista poderia explicá-los nas linhas de repressão, e sem dúvida ele está certo, mas se as pessoas cujas subconsciências têm armazenado até estes registros desagradáveis e desatados sob o efeito de qualquer cloroforme ou sono naturais, que é, em certo sentido, um anestésico, aprenderam a controlar suas mentes conscientes, selecionando os pensamentos certos e ejetando os indesejáveis durante as suas vidas cotidianas, acho que seria encontrado o material que o derramaram quando inconscientes estariam livres de qualquer coisa desagradável. Quando me refiro a selecionar os certos e ejetar os pensamentos errados, eu não quero sugerir, por um momento sequer, que se deve tentar tornar-se indiferente ao mal e ao sofrimento no mundo. É o nosso trabalho percebê-lo e enfrentá-lo, tão enérgico quanto se possa. É o falar estúpido, sem rumo, e não natural sobre o desagradável, sem fazer qualquer coisa para erradicá-lo, ou tomar medidas concretas para melhorar a situação, que cria a condição enferma subconsciente. Compreender a importância de controle da mente não significa se afastar dos problemas das outras pessoas, mas nos dará uma perspectiva melhor sobre os delas e os nossos próprios. Receio que haja um bom número de pessoas, não necessariamente espiritualistas, nem aqueles treinados como médiuns, que fazem um culto para nunca pensar, falar, ou permitir que qualquer pessoa os lembre de algo desagradável. Eles nunca ajudam em qualquer reforma, ou em qualquer trabalho progressivo, porque eles deliberadamente estão cegos perante tal necessidade. Eles estão sempre se esquivando da verdade se não for boa para eles. Aderir a esta política egoísta de autoproteção pode parecer tê-los salvaguardados do conhecimento de crueldade, sofrimento e conflitos no mundo ao redor deles, e criado uma pequena ilha de faz de conta em que eles têm abandonados a si mesmos, mas eles não são felizes. Na verdade, eles geralmente revelam-se como sendo as pessoas mais infelizes e miseráveis quando se chega a conhecê-los completamente. O perigo da obsessão em transe é insignificante, de fato, eu sinceramente duvido que exista, se alguém persegue as linhas corretas de ambas as ações e pensamentos em todos os momentos, tanto quanto for capaz. Por obsessão, eu quero dizer a possibilidade de um espírito maligno ou sem progresso controlando a mente da pessoa enquanto em transe. Há uma condição muito importante que deve ser protegida mais do que qualquer outra, o egotismo. Ele é, em minha opinião, responsável por mais problemas, decepções e danos em geral no desenvolvimento psíquico do que qualquer outra causa. Está também na raiz da maioria dos casos de insanidade. Eu conheço muitas pessoas insanas, já que eu sempre achei que eu exercia um efeito benéfico sobre elas, por algum motivo que eu não entendo muito bem. Portanto, se uma cruza meu caminho, eu costumo tentar manter contato com ela ou ela. Mesmo com as que demonstram calma aparente, mansa, se encontrará sob a superfície de um egoísmo invencível e inalterável. Ele sempre esteve lá, escondido até que a doença, choque ou alguma outra causa chegue mais perto da superfície, onde se expressa sob o disfarce de uma ilusão quanto a pessoa que não fosse Rainha Elizabeth, Cleópatra, ou alguma outra pessoa famosa. Mesmo se não se individualizar, desta forma,
Ela produz uma teimosia sobre certas coisas que se tornam uma mania com o tempo, em vez da idiosincrasia que parecia tão inofensiva aos amigos do paciente antes que algo acontecesse que chocasse o subconsciente em ação, e jogasse a perspectiva mental mais completamente para fora da engrenagem. Assim, proteja-se contra o menor sinal de egoísmo, ou de uma tendência positiva ou também agressiva. As condições egoístas e positivas, muitas vezes andam de mãos dadas em pessoas que são extremamente negativas em alguns outros aspectos. Ele é o equilíbrio errado destes dois humores unidos, o positivo e o negativo traço, que muitas vezes faz com que uma pessoa seja uma escrava. Aqui, mais uma vez, vem o valor de um bom círculo de desenvolvimento, conduzido sob os auspícios de uma pessoa sábia e experiente, que irá procurar por quaisquer sinais de um tipo indesejável, e ao mesmo tempo advertir o aluno a tomar medidas para eliminar a condição, ou dar ideia de desenvolvimento psíquico, especialmente transe, completamente. Talvez o aluno tenha estado inconsciente a respeito dessa característica particular. Provavelmente ninguém nunca gostou de contar sobre isso, e se ele está em todos os outros aspectos de maneira sensata e razoável, ele vai de uma só vez ver a conveniência de assuntos, melhorando-se. Se ele fizer isso, uma pessoa pode se tornar um instrumento psíquico e trabalhador no movimento de primeira classe. O elemento forte e positivo que ameaçava ser uma fonte de perigo irá revelar-se um valioso trunfo para ele quando é podado e treinado no caminho certo. Em cada passo que ele dá em relação a esse fim, ele será auxiliado por seus guias. Capítulo 41. Clarividência. Clarividência. Clareaudiência vem sob o título de mediunidade normal. Pessoalmente, eu mantenho a opinião de que toda mediunidade é normal. Uma pessoa entra em transe, e é controlada por uma entidade desencarnada. Outra pessoa vê ou ouve psiquicamente sem ser controlada, mas ainda tem de ser ajudada por um guia. A maioria dos clarividentes plenamente desenvolvidos que encontrei me disse que eles estavam conscientes da cooperação de um guia em seu trabalho. Mas há muitas pessoas que possuem poderes bastante marcantes deste tipo que não têm ideia sobre a sua origem, ou como regulá-los, e nunca participaram de uma sessão espírita. Elas simplesmente sabem que certas vezes veem ou ouvem algo que está fora do alcance da sua visão ou audição ordinárias. Elas são geralmente faladas de clarividentes como naturais. Eu acho que o termo natural, neste caso, significa que a faculdade de clarividência está simplesmente mais perto da superfície em algumas pessoas. Em outras, tem de ser trazida pelo desenvolvimento. Quantas pessoas que nunca foram a uma sessão espírita, ou mesmo leram um livro sobre o assunto, vão dizer a você que elas tiveram alguma manifestação definitiva da natureza psíquica em algum período das suas vidas? Eu acho que quase todo mundo pode, dado o desejo, oportunidade e condições certas, desenvolver a clarividência ou clareaudiência. Um grande número de pontos de focagem diferentes são usados para ajudar com este assunto, como uma tigela de água límpida, um cristal, ou um botão de metal brilhante que reflete a luz. Se uma bola de botão ou de metal, o objeto deve ser colocado em uma posição onde pegará e refletirá um feixe ou raio de luz. O resto da sala deve ser suficientemente fraco para estar repousante para os olhos, e para mostrar a bola. Sente-se de 1,5 a 2 metros de distância da bola, que deve ser colocada em um suporte para que ela esteja cerca do mesmo nível com os seus olhos. Depois de fazer alguns dos simples exercícios de respiração que descrevi, sente-se calmamente, em um ambiente descontraído, nunca tenso, olhando fixamente para a bola. Aqui é um ponto importante. Na maioria dos livros sobre o assunto que lhe foi receitado concentrar, minha experiência tem sido a de que é melhor não se concentrar, mas contemplar. Concentração revela uma condição bastante tensa neste caso. Em um grande momento de trabalho psíquico e mental, especialmente o último,
Se sabe que a concentração é necessária, mas de muitas formas, tais como clarividência e clareaudiência, a contemplação deve ser usada. Não é vantajoso ser tenso e positivo, deve-se ser passivo e suficientemente negativo para ser verdadeiramente receptivo. Tensão pode trazer uma sensibilidade a sons, pensamentos e sentimentos que pertencem à terra, mas não ao espírito ou à alma. Quando alguém se torna extremamente tensa, não é verdade que o medo chega facilmente. Se alguém está sozinho em uma casa e ouve um som que sugere assaltantes na calada da noite, alguém, imediatamente, se concentra e se torna tenso. Quanto mais se faz isso, mais nervoso e altamente rígido pode tornar-se até o mais leve rangido ou som de vento proveniente das janelas, o que sugere todos os tipos de coisas terríveis que na realidade não existem. Portanto, aprenda a contemplar a bola ou maçaneta. É realmente uma forma muito suave de auto-hipnose, destacando a mente e a atenção de coisas materiais ou objetivas, e permitindo que se possa ver com a alma ou a visão psíquica, ao invés da física. Pode-se ver com os olhos abertos ou fechados. Como se vê com os olhos abertos, não se segue que o que se vê é, em qualquer sentido, intencional. Uma segunda pessoa na sala pode não ver a mesma coisa. Eu tenho visto uma forma de espírito sentado em um sofá em uma sala de estar com 5 ou 6 pessoas, 2, pelo menos, estavam olhando diretamente na direção do sofá, mas não viram nada da forma que eu vi claramente o suficiente para descrever em detalhes. Pareceu-me que eu vi com meus olhos físicos, mas eu acho que é como se os olhos da alma tivessem sido usados, assim como se usa um par de óculos adequados para aumentar a visão física, às vezes, embora se possa administrar sem eles. Você pode achar as coisas um pouco sem sentido, e até mesmo tolas, em primeiro lugar. Seus guias podem mostrar algo que vai provar a você que não é nada que você teria imaginado por conta própria. Uma das primeiras coisas que eu vi na clarividência foi um papagaio sentado em uma gaiola ridícula feita com um grande abafador para chá de cetim vermelho, do qual uma parte havia sido cortada, e poucas barras de ouro colocadas transversalmente. Após sentar-se vários dias e sem poder ver mais nada, fiquei muito revoltada com este resultado, mas Feda me disse depois que era apenas um pouco de exercício, algo que eu não poderia imaginar ter surgido em minha mente. Um papagaio sentado em um abafador para chá seria a coisa mais distante de minha mente que poderia ter acontecido, já que eu nunca tive um papagaio, nem me interessei por um, nem gosto de cetim vermelho. Você deve olhar para os objetos isolados e sem sentido que você pode ver primeiro como exercícios psíquicos a 5 dedos, para usar um símile musical, ou como as cremalheiras que uma criança tem que ser proficiente em ver e fazer antes que ela possa escrever letras perfeitas, juntá-las e formar palavras. Depois de um número razoável de exercícios deste tipo, não faça um hábito ver estas coisas desconexas. Peça aos seus guias para ajudá-lo a ir mais longe, e para lhe mostrar uma coisa que você possa juntar a outra e dar sentido, assim como a criança juntou as letras para formar uma palavra. Você provavelmente receberá símbolos. Experimente e desenvolva o poder de entender o seu significado. A interpretação provavelmente virá para você de uma forma inspiradora. Nesta etapa, pode ser bom, se você estiver sentado sozinho, ter perto de você uma tabuinha para escrever e lápis. A propósito, não use uma lapiseira, os lápis de madeira lisa são os melhores. Depois, você pode tranquilamente anotar qualquer símbolo ou interpretação importante que vos for dado. Não se esforce para fazer isso. Algumas pessoas podem tomar notas deste tipo com muito mais facilidade do que outras. É mais importante nos estágios iniciais aprender a ver isso e fazer proficiente no que vê, do que gravar o que você já viu. Mais tarde, um amigo compreensivo pode ser apresentado,
que não interferirá com as condições psíquicas, mas pode tomar notas de que quer que você descreva. Todas as instruções acima são destinadas a aplicar ao estudante cujas circunstâncias compelem a desenvolver por si só, mas a maioria das pessoas acha que é mais fácil e rápido desenvolver-se em um círculo, sob a supervisão de um médium experiente. Pessoalmente, estou a favor do desenvolvimento do círculo, mas é uma questão individual. Eu conheci pessoas que desenvolveram excelentes poderes de clarividência completamente sozinhas, e tiveram uma melhoria da sua saúde física e mental, mas todas elas eram pessoas extraordinariamente bem equilibradas com muitos outros interesses normais saudáveis. Por outro lado, existem exceções. O inválido indefeso, por exemplo. Para uma pessoa acamada é uma bênção inenarrável ser capaz de desenvolver um dom como a clarividência. As horas passam em completo ócio e inatividade, se elas podem ver e ouvir os espíritos amigos ao seu redor, que tomam conhecimento de problemas extras das almas doentes e que sofrem na terra. Muitas dessas pessoas disseram-me da grande alegria que foi trazida para suas vidas ao entrar em contato com o espiritualismo e seus ensinamentos, e descobrir que eles podem obter vislumbres ocasionais de seus amigos espirituais, e do outro lado. Se você está em desenvolvimento por si mesmo, ou em uma classe, assim que você perceber que pode ver um rosto suficientemente bem para descrevê-lo, faça-o. É mais importante desenvolver o dom de registrar qualquer coisa que você vê em seu cérebro, e descrevê-lo, durante as fases iniciais. Estamos todos familiarizados com a pessoa que descreve uma forma de espírito em termos tão vagos que a descrição se encaixa com o próprio pai, avô, tio, irmão, e, talvez, pelo menos meia dúzia de primos, ou um grande número de amigos, ou conhecidos. Um rápido reconhecimento, e descrição imediata dos detalhes de um rosto será de grande ajuda mais tarde, quando o aluno está totalmente desenvolvido e usando seu dom para ajudar e convencer os outros da realidade do mundo espiritual. Algumas pessoas não são inteligentes em observar e registrar os detalhes da aparência das pessoas que se encontram em suas vidas terrenas comuns. Tais pessoas devem imediatamente definir a ponto de suprir esta deficiência, praticando em pessoas que vêem no ônibus, trem ou metrô. Elas podem olhar para o rosto de um companheiro de viagem por um momento, depois desviar o olhar, ou fechar seus olhos, e ver se pode se lembrar das características claramente, o suficiente para ser capaz de descrevê-los. É surpreendente como este exercício simples melhora o poder de observação, e é uma atividade útil para tratar dos assuntos mundanos da vida, além de ser mais necessário no trabalho psíquico. Quando você desenvolver o dom de pode ver, e descrever, faces e formas de amigos espirituais, peça aos seus guias para que você possa obter algum tipo de mensagem a partir do comunicador. Por que pedir ao seu guia? Eu ouço alguém dizer. Ele não tem o bom senso de ajudá-lo a obter uma mensagem sem ser solicitado a fazê-lo. Sim, é claro que ele tem. Mas ele nem sempre pode dizer se você está pronto para receber algum material mais difícil e, possivelmente, complicado. Ele só pode confundi-lo se tentar antecipar as coisas. Então deixe seus guias saber quando você está pronto para mais. As primeiras mensagens que chegam podem ser, muitas vezes são, apresentadas em forma simbólica. Como a maneira pictórica de dar mensagens será mais fácil até que você tenha desenvolvido o poder de clareaudiência. Este último pode ser desenvolvido concomitantemente com a clarividência, mas não acontece muitas vezes dessa forma. O simbolismo é a forma mais útil de comunicação de uma mensagem, mas existe o perigo que um certo tipo de mente pode agarrar-se ao método simbólico, sem desenvolver o poder de interpretá-lo. Ou nunca ir além disso, de modo a ouvir a mensagem definida. Lembro-me de um rapaz que desencanou na guerra, e que estava se comunicando com sua mãe através de Feda. Pouco tempo antes da sessão,
A sua mãe foi consultar uma vidente que tinha dado uma notável descrição de sua aparência pessoal. Através de Feda, a mãe perguntou ao filho por que ela não tinha sido capaz de enviar-lhe uma mensagem convincente através deste médium, em vez de mostrar seus símbolos que ela não era, evidentemente, capaz de interpretar, e que a mãe também não entendia. O rapaz disse, por meio de Feda, bem, mãe, eu sabia que a médium tinha me visto, mas assim que eu quis falar com você através dela, seu guia disse que ela não foi desenvolvida para aquelas linhas, e que eu devia encontrar algum símbolo que pudesse explicar o que queria dizer, ou que ele, o guia, faria isso por mim. Como eu estava morto em um avião, foi fácil mostrar uma imagem de uma máquina caindo como prova de identidade, mas eu não conseguia pensar muito mais para mostrar como uma imagem, então eu tive que deixar o guia e a médium fazê-lo por mim. E eles fizeram uma bagunça. Eu os ouvi, e depois de terem descrito um arco-íris, uma cruz escura que se transformou em uma única luz, estrelas flamejantes, rebanhos de ovelhas com sinos pendurados ao pescoço, e cada animal que entrou na arca, eu fiquei cheio disso e desisti. Muitos de nós já tivemos exemplos de que essa descrição infinita e chata dos símbolos somente confunde e nos preocupa. Então, não morra na praia. Se você tiver desenvolvido a clarividência o suficiente para ver a ovelha gorda usando um monte de sinos, então você deve ter se desenvolvido suficientemente para ser capaz de ver algo mais aplicável às circunstâncias e com mais facilidade traduzível. Outro método de desenvolver a clarividência é olhar em um cristal ou uma bacia de água. O cristal ou tigela deve ser colocado em um pedaço de veludo preto. O veludo deve ser ligeiramente levantado em volta do cristal, mas não muito perto de seus lados. Olhe discretamente para ele. Novamente, é uma questão de contemplação. Algumas pessoas nos dizem que veem formas de pessoas, cenas e imagens de forma objetiva no cristal, mas a maioria vê subjetivamente, eu acho. As poucas e únicas vezes quando eu mesma a vi, eu sabia que era minha visão subjetiva que estava sendo utilizada. A contemplação do cristal ou água simplesmente produziu o tipo certo de condição mental que habilitava minha visão psíquica para a função, assim como olhar para o botão brilhante. Eu descobri que a melhor maneira para mim para induzir a clarividência era deitar no meu apartamento, em minha cama de preferência, com um travesseiro não muito alto. O quarto deve ser um pouco escurecido, mas não muito. Eu fecho os meus olhos, como regra, mas apenas permaneço passiva. Eu não faço isso muitas vezes, como eu definitivamente desenvolvi em linhas de transe, e não quero usar o poder de outra maneira. Pode-se ver apenas uma certa quantia a cada dia. A melhor clarividência sempre vem a mim espontaneamente, geralmente quando estou menos esperançosa, mas neste capítulo estou tentando dizer-lhe como desenvolver o poder para que você possa, em certa medida, aproveitá-lo e usá-lo para o benefício de outras pessoas, quando necessário. É muito parecido com o desenvolvimento da música, ou qualquer das outras artes. Decide-se qual tipo de música, ou instrumento, é o mais adequado para o próprio talento musical do indivíduo, e se a pessoa escolhe o violino, e despende todas as energias e tempo para isso, não se espera que seja um pianista de primeira classe igualmente, embora seja possível desempenhar muito decentemente no piano. Na vida terrena, tudo tem que ser alinhado com o tempo. Não seria possível dispensar tempo suficiente para o estudo do violino, e também praticar o suficiente para o diferente dedilhado e compreensão do piano. Então, novamente, há momentos em que o músico não está no seu melhor momento, mas ele toca a si mesmo, sabendo que a sua interpretação não está no nível mais alto, mas é o melhor que pode fazer nas circunstâncias, e, provavelmente, é muito apreciado pelo seu público. Pode ser sugerido para que ele não toque, se ele não estiver bem,
Como muitas vezes se diz que um médium nunca deve sentar ou tentar fazer qualquer trabalho psíquico quando não tem certeza quanto à qualidade de seu poder, mas isso pode acontecer com frequência e poderia causar decepção às pessoas, e é sempre possível, de fato, mais provável, que, se o público, ou assistentes, são simpáticos e apreciativos no início, a atmosfera ficará encarregada de tais condições que o artista, ou psíquico, dará uma interpretação ainda melhor do que a habitual, embora ele não se sentisse assim no início. Vários clarividentes têm me dito que eles subiram na tribuna de orador se perguntando como fariam o serviço, talvez por se sentir mal, ou por uma falta de poder que pode ter sido provocada por muitas causas diferentes. Logo depois que começaram sua clarividência, eles ficaram cientes de uma melhoria gradual, que se desenvolveu a tal ponto que, quando eles desceram novamente, eles perceberam que tinham se saído melhor do que nunca. Poderia ser muito agradável e fácil se alguém só precisasse trabalhar quando o espírito funcionasse de uma maneira inconfundível, mas dificilmente seria possível realizar todo o trabalho necessário nesta curta vida terrena, sempre esperando que uma arremetida de energia psíquica fosse dada a alguém. O desenvolvimento significa que devemos nos tornar dispostos e prontos para estender a mão e tomar posse de tudo que estiver disponível, e não apenas esperar. É como andar em um pomar de frutos belos e maduros, desejando-os, e ainda assim nunca estender a mão para pegá-los. Se alguém andar, esperando que caiam em sua boca, não conseguirá muito até o fim do dia. É extraordinário o que algumas pessoas podem ver e descrever nas brasas vermelhas de um fogo de carvão comum. Pode-se rir e dizer desperdício, mas eu acho que algumas pessoas encontram seu poder subjetivo de clarividência, proveniente de diferentes meios. Pessoalmente, eu nunca consigo ver nada no fogo, embora uma outra pessoa comigo possa me dizer que ela pode dizer e descrever o que ela vê minuciosamente, e com uma perfeita riqueza de detalhes. Lembro-me de que, no início da guerra, eu estava muito preocupada com uma amiga que se apaixonou por um oficial do exército prussiano. Esta amiga veio me ver uma tarde. Nós não discutimos o seu caso de amor, pois o assunto foi bastante controverso naquele momento. Depois que ela saiu, uma segunda amiga, desconhecida da primeira, entrou, sentou-se em frente à lareira, e começamos a discutir sobre roupas. De repente, ela parou de falar e exclamou: "Alguém esteve aqui nesta sala e está apaixonada por um oficial prussiano. Posso vê-lo muito claramente no fogo." Ela deu os detalhes corretos de seu rosto, figura e uniforme. Eu não conhecia, mas a minha amiga, a número 1, havia descrito para mim. Ela deu a inicial de seu nome, e de minha amiga, e disse que haveria grandes problemas ao seu redor. Salientei que era bastante óbvio, já que havia uma guerra em andamento, e cada um pertencia a diferentes lados, mas ela disse: "Não vai ser a guerra. Será por conta de outras causas", e começou a me dar uma ou duas indicações do tipo de problema que iria ocorrer à minha amiga. Mais tarde, tudo isso veio a acontecer. Cada detalhe estava correto. No entanto, no momento, talvez pela tensão, eu não conseguia ver nada na lareira, exceto uma massa de carvões ardentes vermelhos. Minha amiga manteve chamando minha atenção para as diferentes imagens que ela detectava lá, mas eu ainda não via nada. Certa vez, visitei uma senhora de idade que possuía notáveis poderes de clarividência, a genuinidade do que muitas pessoas tinham provado completamente. Ela me descreveu com precisão muitas pessoas e lugares, que eu tinha certeza que ela não conhecia. Perguntei como ela os viu, qual o método que ela usou. Notei que ela manteve os olhos escancarados quase todo o tempo, e que ela ia frequentemente olhando para um determinado lugar na parede da sala, a poucos metros de distância dela. Este era tão visível que, finalmente, perguntei por que ela fez isso. Ela explicou que estava olhando para uma foto,
uma impressão comum, de 3 menininhos, e que as expressões nos rostos dos meninos alteraram definitivamente, de modo que se ela tem uma visão clarividente de uma pessoa, e queria saber se as condições ao redor, ou perspectivas de que essa pessoa era boa ou ruim, ela só tinha que olhar para o rosto de um dos meninos na imagem, e que ela iria obter a resposta certa da sua expressão. Na verdade, ela me assegurou que as características dos meninos mudaram tantas formas diferentes e expressivas, que ela foi capaz de desenhar uma grande quantidade de informações a partir delas. Ela demonstrou a verdade desta afirmação para mim de uma forma inconfundível. Na época, eu estava preocupada com o meu irmão que estava na guerra, e de quem eu não tive nenhuma notícia por um longo tempo. A velha senhora descreveu para mim. Ela olhou interrogativamente para os rapazes agora e novamente, como se estivesse pedindo a confirmação em diferentes pontos, e me garantiu que eles balançaram a cabeça vigorosamente várias vezes, embora eu não conseguisse ver nada desta atividade extraordinária da sua parte. Aqui, novamente, eu acho que ela havia feito uma focagem do terreno, caso se possa usar tal expressão, do quadro, tal qual se faz com a água cristalizada, maçanetas em forma de bolas ou fogo. Outra amiga tinha uma cortina holandesa na janela de sua sala de estar. Um dia, quando a cortina foi abaixada para amenizar o forte sol do meio-dia, ela estava lendo um livro interessante e de repente percebi que o sol havia desaparecido, e que era necessário levantar a cortina. Ela olhou, sentindo-se relutante em se perturbar e atravessar a sala para fazer isso. Enquanto a olhava, para sua surpresa, começaram a surgir formas na cortina, silhuetas de pessoas cujos perfis eram facilmente distinguíveis, quase como um entretenimento cinematográfico ou lanterna mágica. A partir de então, ela costumava baixar a cortina toda vez que sentia que deveria fazer assim e muitas vezes vi sobre ela imagens de pessoas que estavam pensando nela, ou pretendendo visitá-la, e muitas coisas de natureza profética. Foi notável a forma como muitas destas profecias foram verificadas mais tarde. Por estranho que pareça, embora eu não tivesse visto qualquer coisa no fogo, ou a imagem dos rapazes, quando eu tentei este último método e abaixei a minha cortina, vi, e fui capaz de descrever com precisão, formas e rostos que eram desconhecidos para mim, que se outras pessoas estivessem presentes, geralmente seriam reconhecidas por elas. A forma pareceria ser finamente desenhada na cortina como um retrato feito com pena de nanquim, mas assim que o descobri, assumia a forma mais definida e saía da cortina, intensificando-se, por assim dizer, até que eu pudesse vê-lo claramente a cores, de pé, longe e fora da cortina. A julgar a partir dessas experiências, acho que seria uma ideia muito boa para alguém tentar focar na cortina ou na construção do terreno, de preferência no cristal. Vale a pena tentar. A cortina que eu tinha era de linho azul. Pode-se argumentar que uma pessoa altamente imaginativa não consiga ver nada com tais métodos, existindo ou não algo real. Eu não recomendaria que uma pessoa desse tipo tentasse ver alguma coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. A imaginação é um dom maravilhoso, mas deve ser mantido sob controle da vontade e da razão, e, acima de tudo, se o proprietário tem aprendido a desenvolvê-lo do modo certo, apenas usando como instintos diretos mais elevados. Como já várias vezes sugeri, se o treinamento mental for tomado antes do psíquico, a imaginação, então, tornar-se uma arma ou ferramenta útil do seu possuidor, em vez de se tornar um pobre escravo aos caprichos de um poder desenfreado, sem controle, e todo impulsionado, em que a imaginação pode desenvolver. Qualquer destes métodos que mais apela para o aluno vai ser o melhor para adotar em primeiro lugar. Se você não pode progredir com um, tente outro, até encontrar o caminho certo. Se você pertencer aos afortunados que não precisam de uma ajuda externa para sua clarividência,
e que podem construir a focagem do terreno em suas próprias mentes, dispense todos os outros meios. Por outro lado, por uma utilização judiciosa de tais meios externos, você pode encontrar o desenvolvimento assistido em seus estágios iniciais, enquanto que, mais tarde, eles podem ser dispensados. Capítulo 42. Clareaudiência. A clareaudiência é uma forma diferente de poder de voz direta.